O dia 27 de setembro de 1956 entrou para a história da aviação e da exploração supersônica, não apenas como um marco tecnológico, mas também como uma tragédia que revelou os riscos extremos enfrentados por pilotos de testes durante a era de ouro da corrida pelo domínio dos céus. Foi nesse dia que o capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, Milburn Grant Mel, Apeti tornou-se o primeiro ser humano a superar a barreira de Mach 3 em voo tripulado. Alcançando Mach 3.196, o equivalente a mais de 3 vezes a velocidade do som, ou cerca de 3.370 km por hora, a uma altitude superior a 20 mil metros. No entanto, o feito histórico foi rapidamente seguido por uma sequência de eventos catastróficos que culminaram em sua morte, mostrando ao mundo os perigos mortais de voar no limite absoluto da tecnologia disponível na época. Mel Apeti tinha apenas 32 anos e era considerado um dos pilotos mais promissores da Força Aérea. Nascido no Kansas, cresceu com fascínio pela aviação e rapidamente construiu uma carreira sólida. Era descrito como disciplinado, inteligente e extremamente dedicado, antes de se tornar piloto de testes. Já havia servido como piloto de caça e demonstrado habilidades excepcionais no controle de aeronaves em condições difíceis. Sua seleção para voar o Bellcat 2 não foi por acaso. O programa X2 exigia pilotos capazes de lidar com velocidades e altitudes nunca antes experimentadas por seres humanos. E Apeti era visto como alguém com sangue frio, coragem e preparo para a missão. O Bell X-2, conhecido como Starbuster, era um avião experimental desenvolvido nos Estados Unidos para explorar os efeitos do voo em velocidades superiores a Mach 2,5 e altitudes além de 20 mil metros. Seu design era radical para a época. Fuselagem aerodinâmica, asas pequenas, propulsão por foguete líquido e um cockpit pressurizado. Diferente de caças convencionais, e o X-2 não decolava por conta própria. Ele era levado até grandes altitudes por um bombardeiro B-50 Superfortress modificado, acoplado sob a fuselagem. Quando atingia cerca de 9 mil metros, era liberado, e então o piloto acionava o motor foguete para iniciar o voo de alta velocidade. Cada missão era planejada ao detalhe, pois os riscos eram enormes. Instabilidade aerodinâmica, temperaturas extremas e sistemas ainda pouco testados. O programa já havia sofrido perdas. Em 1953, o piloto Jean Skip Ziegler morreu em um acidente durante testes de motores do X-2. Pouco tempo depois, outro piloto de testes, Frank Everest, quase perdeu a vida em um voo que terminou com um pouso de emergência. Esses incidentes mostravam claramente o quanto o projeto era perigoso, mas também revelavam a ambição americana em superar barreiras físicas e científicas em plena Guerra Fria, quando os Estados Unidos buscavam demonstrar superioridade tecnológica diante da União Soviética. Na manhã de 27 de setembro de 1956, o voo de Mel Apeti foi preparado como uma missão histórica. A expectativa era ultrapassar pela primeira vez a barreira de Mach 3, algo nunca alcançado por uma aeronave tripulada. O capitão vestiu o traje pressurizado, subiu na escada metálica e entrou na cabine apertada do Bell X-2. O avião foi acoplado sob o B-50 e levado até ponto de liberação. Ao ser solto, Apeti acionou o motor foguete e iniciou a aceleração. Em poucos segundos, a velocidade ultrapassou o Mach 2, depois Mach 25, e finalmente rompeu a barreira de Mach 3, atingindo Mach 3.196, ou cerca de 3.370 km por hora. O rádio registrou sua voz calma, relatando os parâmetros do voo. Era o triunfo da engenharia, da ciência e da coragem humana. Mas a glória durou pouco. Logo após atingir a velocidade recorde, o Bell X-2 começou a entrar em uma condição conhecida como inércia de acoplamento ou Roll Coupling Inertia, um fenômeno pouco compreendido na época. Basicamente, a fuselagem aerodinâmica do avião entrava em oscilações violentas de rotação e inclinação, algo que os controles manuais não conseguiam corrigir. A 20 mil metros de altitude, viajando a mais de 3 vezes a velocidade do som, o avião
se tornou praticamente impossível de controlar. Apt lutou para recuperar o domínio, mas cada manobra parecia amplificar ainda mais a instabilidade. Segundos depois, o avião entrou em um mergulho incontrolável em direção à Terra. A força G excedia os limites do corpo humano, e Apt foi comprimido contra o assento enquanto tentava desesperadamente manter o controle. A força aérea havia determinado que, em caso de perda de controle, o piloto deveria tentar estabilizar a aeronave até pelo menos Mach 1,4 antes de ejetar, pois os assentos ejetores da época não eram projetados para velocidades supersônicas extremas. Essa regra foi fatal para Mel Apt. Ele tentou seguir o protocolo, mas a instabilidade era tão grande que o avião desceu sem controle até atingir uma altitude baixa demais para ejeção segura. Quando finalmente puxou a alavanca de ejeção, já era tarde. O sistema funcionou parcialmente, mas a cápsula se desintegrou com o impacto. Mel Apt morreu no acidente e o X-2 foi destruído. A tragédia teve repercussões imediatas. O programa X-2 foi encerrado poucos voos depois, já que havia cumprido parte de seus objetivos científicos e agora estava marcado pelo sacrifício humano. No entanto, as lições aprendidas com a morte de Mel Apt foram fundamentais para o avanço da aviação supersônica. O fenômeno da inércia de acoplamento foi estudado profundamente, levando a melhorias no design de aeronaves de alta velocidade. Esses aprendizados contribuíram para o desenvolvimento de aviões como o X-15, que na década de 1960 chegaria a velocidades superiores a Mach 6, e até para o futuro dos ônibus espaciais. Apesar de sua morte, o nome de Mel Apt entrou para a história. Ele foi reconhecido como o primeiro homem a ultrapassar Mach 3, um feito extraordinário para sua época. Seu sacrifício simbolizou a coragem dos pilotos de testes, homens que arriscavam a vida diariamente em nome do progresso científico e militar. Cada vez que um novo avião, foguete ou nave espacial decola, há uma linha invisível que conecta esses avanços ao trabalho e à coragem de pioneiros como Apt. A vida de Mel Apt, embora breve, deixou um legado. Ele representava uma geração de pilotos que entendiam os riscos de cada voo, mas ainda assim aceitavam o desafio. A morte era uma possibilidade constante, mas o desejo de superar limites era maior. O voo fatal de 1956 mostrou ao mundo que a corrida pelo domínio do ar e do espaço teria um preço, e esse preço seria pago por homens de coragem. Sua história é lembrada até hoje como um exemplo de heroísmo e como uma lição sobre os riscos da inovação em territórios desconhecidos. Mais de 60 anos depois, a tragédia de Mel Apt ainda emociona e inspira. Em uma era em que falamos de turismo espacial, de foguetes reutilizáveis e de caças hipersônicos. É importante lembrar que cada avanço atual só é possível porque homens como ele enfrentaram os perigos do desconhecido, pagando com suas vidas. O X-2 e o voo de 27 de setembro de 1956 permanecem como marcos de uma época em que a coragem humana estava disposta a ir além de qualquer limite, mesmo que isso significasse não voltar para contar a história.